O vento carregava consigo o silêncio. Os pássaros voavam baixo. No coração do mato fechado, Lampião descansava, o rei do cangaço, com Maria Bonita ao seu lado, cercado por seus homens. Um raro instante de calma. Havia risos baixos, conversas murmuradas, o cheiro da terra misturado ao do couro gasto. O último conforto de um bando que vivia entre a glória e o abismo estava prestes a acontecer. De repente, o sertão estremeceu. A polícia militar cercava o coito, deslizando como serpente entre a vegetação. Não houve tempo para preces, não houve tempo para fuga. Apenas o estampido seco dos tiros rasgando o ar como trovões. Cangaceiros tombavam entre espinhos e pedras, respondendo com pólvora e coragem. A poeira se ergueu como um manto, cobrindo vivos e mortos. No meio do caos, Lampião lutava como fera encurralada. Seu olhar ainda trazia o orgulho de quem nunca se rendeu. Enquanto o sertão se tingia de fogo e pólvora, havia um homem distante da cena, alheio à dança final da morte. Candeeiro, fiel ao bando, carregava nos ombros a simples missão de buscar água. Suas mãos seguravam o pote e seus passos eram guiados pelo silêncio áspero da caatinga. Enquanto Lampião e Maria Bonita eram abraçados pela morte, Candeeiro enchia o pote no fio raso da cacimba. Por um instante, o mundo parecia repousar em paz, mas o eco distante dos disparos quebrou o encanto. Trovões metálicos, gritos, o estalar de vidas sendo ceifadas. Candeeiro estremeceu, o coração disparou no peito como um cavalo selvagem. Ele largou o pote e a água derramou-se no chão. Correu escondendo-se entre espinhos e galhos, sentindo a respiração curta, o suor gelado, o peso do medo sob seus ombros. Os tiros varriam o acampamento, mas ele longe estava guardado pela sombra da sorte, e no peito uma mistura cruel, alívio e dor, alívio por viver, dor por saber que seus irmãos tombavam sob o sol impiedoso. Entre a fumaça da pólvora e os corpos espalhados, erguia-se a figura de um homem simples, mas que naquele instante se tornava símbolo de vitória. O cabo Panta, farda suada, olhos duros, rifle ainda quente nas mãos, fora o braço certeiro que destroçara o mito. Foi ele quem tombou Maria Bonita, com disparo frio, silenciando a rainha do cangaço. Alvejou até mesmo Lampião. O seu dever como militar havia sido cumprido. Panta sabia que dali em diante sua história se entrelaçaria à do sertão. Seria lembrado como o cabo que ajudou a derrubar o rei do cangaço. Logo viriam as recompensas, os aplausos, o reconhecimento dos poderosos. As notícias correriam e o nome de Panta ecoaria não mais como de um simples cabo, mas como de um homem que pôs fim à sombra de Lampião. O cabo Panta, Antônio Panta de Godoy, teve uma vida longa e próspera, seguindo carreira na política. O cangaceiro candeeiro José Ribeiro Filho escapou por acaso daquele confronto e viveu ainda longos anos. Em 1959, após passar um período preso, ele foi anistiado. Em 1968, o reencontro histórico entre os dois aconteceu 3 décadas após aquele dia fatídico, durante uma entrevista promovida pela imprensa sergipana. Ali, frente a frente, o ex-cangaceiro e o ex-volante relembraram o dia em que seus destinos quase se cruzaram em sangue. E a lição que podemos tirar dessa história é o que vamos conferir agora mesmo, logo após a vinheta. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir sua jornada. O cangaço é um daqueles fenômenos históricos que nunca se deixa aprisionar em uma única definição. Ele vive no meio-fio entre a lenda e o crime, entre o heroísmo e a brutalidade. Podemos afirmar que foi um movimento que marcou o Nordeste do Brasil entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX. De um lado, há quem veja os cangaceiros como heróis da resistência, homens e mulheres que, diante da miséria, da opressão dos coronéis e da ausência do Estado, pegaram em armas e viveram pelas próprias leis. Para muitos sertanejos, Lampião e seu bando eram figuras quase míticas, capazes de desafiar poderosos, redistribuir riquezas, vingar injustiças e encarnar a coragem que o povo oprimido não podia exercer. Nesse olhar, o cangaço foi um grito de liberdade, ainda que selvagem.
Mas há também o outro lado, os que os retratam como facínoras cruéis, saqueadores, assassinos impiedosos que espalhavam terror, queimavam povoados, sequestravam, violentavam e matavam sem piedade. Para esses, o cangaço não passou de banditismo armado, um ciclo de violência que castigava justamente o povo pobre que dizia defender. Assim como os cangaceiros, a polícia militar sertaneja foi vista de dois modos. Para o Estado e para as elites locais, eram heróis, homens que arriscavam a vida para acabar com o banditismo. Para o povo sertanejo, eram apenas algozes, mais brutais que os bandidos que perseguiam. Em meio a esse cenário, figuras como o Cabo Panta, que participou da emboscada em Angico, tornaram-se símbolos da vitória da lei sobre o cangaço, mas assim como o Lampião, também ficaram envoltos na sombra da ambiguidade, heróis para uns, vilões para outros. No fim, a polícia militar da época não pode ser vista como simples guardiã da ordem. Era parte de um ciclo de violência em que Estado, coronéis, cangaceiros e sertanejos se confundiam, e o sertão, como sempre, foi o palco que guardou tanto os feitos quanto as feridas. O reencontro de Candeeiro e do Cabo Panta, 3 décadas após a Grota de Angico, parece mais um desses capítulos que a própria história escreve em tom de revelação. Não era mais o sertão em guerra, não havia mais tiros, nem gritos, nem a poeira levantada pelo galope apressado. Agora havia apenas 2 homens envelhecidos, com os cabelos embranquecidos pelo tempo e o corpo marcado não apenas por cicatrizes da caatinga, mas pelo peso da memória. Ali, frente a frente, já não estavam mais o cangaceiro e o soldado, estavam apenas 2 sobreviventes, testemunhas vivas de uma era em que o sertão engoliu. O ódio que um dia incendiara seus corações havia se dissolvido, porque o tempo, que devora tudo, também sabe aplacar rancores. Candeeiro, o homem que escapou da morte por um sopro do destino, não olhava mais Panta como inimigo. Panta, o cabo que carregava a glória de tombar Maria Bonita e alvejar Lampião, também não via mais em Candeeiro uma ameaça. Ambos entendiam, enfim, que foram peças de um mesmo tabuleiro, cumprindo papéis diferentes na mesma tragédia. A reconciliação não foi feita de abraços efusivos, nem discursos ensaiados. Em meio a poucas palavras, houve um silêncio cheio de compreensão, onde os olhos diziam mais do que as palavras. Era como se cada um dissesse ao outro: fiz o que me coube, você fez o que lhe coube, não há mais dívida entre nós. E o que brotou daquele encontro não foi apenas paz entre 2 homens, mas uma lição maior, a de que o ódio é transitório e o que permanece é apenas a história vivida. O sertão os moldou, a vida os separou, mas o tempo generoso os reuniu para mostrar que no fim todos somos apenas narradores de um caminho já percorrido. Para mim, esse encontro foi revelador, como uma epifania. Pude compreender que diante da eternidade não há bandidos nem heróis, há apenas homens, frágeis, falhos, corajosos e vencidos pelo mesmo destino, o de viver e depois o de se tornar memória. Por mais que fossem palavras simples, o que o Cabo Panta falou me fez entender que ele aprendeu uma grande lição, que cada um desempenha o papel que lhe cabe e não há como julgar como cada um responde às pressões que o ambiente impõe. Talvez sejamos todos prisioneiros das histórias que moldam as nossas vidas, e o entendimento dessa simples verdade pode mudar tudo. Espero que esta história possa fazer por você o mesmo que fez por mim. E se você gostou, demonstre sua gratidão curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal, porque garantimos, mais conteúdos reveladores estão a caminho. Até a próxima, visionários!